está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 3 de julho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, embora saiba que não é certo, não consigo deixar de odiar uma pessoa. Eu não concordo com nada que ela faz, principalmente suas injustiças. E sem perceber, o ódio se tornou inevitável. O que fazer quando a postura errada de uma pessoa faz com que a odiemos? É possível conviver com injustiças sem perder a docilidade e o amor? Como guardar o coração, perdoar e conviver sem quebrar relacionamentos e criar raiz de amargura? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Rômulo Rodrigues é pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meier. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Essa nossa ouvinte relata e nós vamos no passo a passo aqui, vamos acompanhar os detalhes que a nossa ouvinte nos apresenta e também tratar o assunto em tese, pastor Rômulo. Mas quando ela diz, embora saiba que não é certo, não consigo deixar de odiar, parece haver dentro dela uma luta entre aquilo que ela sabe que tem que ser feito e aquilo que ela não consegue, ela não larga. Viver uma luta não é nada fácil, nós todos conhecemos de perto o que é viver uma luta, mas esse tipo de luta é mais complicada, é mais difícil. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Muito bom dia, seja bem-vindo. Olá, meus irmãos, bom dia JR, queridos irmãos da mesa, você que está ouvindo a gente nessa manhã. Olha, é o seguinte, acho que é muito comum a gente conviver nos diversos relacionamentos que a gente está inserido, as nossas discordâncias. É comum você não concordar com pessoas, é comum você repugnar atitudes, comportamentos de algumas pessoas. Eu acho que isso aí todo mundo passa. Agora, você permitir que o ódio se instale e permaneça no seu coração, aí eu acredito que é um grande desafio a ser enfrentado, porque a gente aprende que o ódio, entre outras coisas, adoece as pessoas, né? A amargura, o ressentimento. Então, eu inicialmente pontuo essa questão. É comum a indignação. Eu acho que indignação não tem a ver necessariamente com ódio. Você discordar de posturas e comportamentos não significa que você precisa ter ódio. Então, a gente precisa armar mecanismos de defesas para o nosso próprio coração. No final da pauta aqui do e-mail, ela faz esse questionamento. A gente precisa ter esses mecanismos a fim de que o coração da gente, a alma, os sentimentos não adoeçam por conta de discordâncias que eventualmente eu venha a ter em relação a alguma pessoa, né? Pastor Roberto Almeida é presidente da Associação Batista Norte Caxiense, está conosco no Debate 93 de hoje também. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Uma de nossas ouvintes aqui no Face da 93, ela diz o seguinte: ódio não, mas eu sinto um sentimento assim também que me incomoda muito. Quando alguém me decepciona, eu fico indiferente. E por mais que eu goste da pessoa, eu não consigo viver a mesma coisa, ou nunca mais será a mesma coisa, é o que diz a nossa ouvinte. Vamos falando agora com ingrediente a mais. A indiferença também é algo agressivo. Envolve o ódio que muita gente vai alimentando. O que pensa o querido colega sobre esse assunto?
Bom dia, JR, bom dia, povo de Deus. Essa situação é complicada de se estudar e de se falar, porque a gente vê um momento em que a pessoa se desequilibra por conta da postura, por conta da indiferença, por conta de toda essa situação que ela não conseguiu se manter. Ou seja, penso que quando nós esperamos muito de alguém, quando nós buscamos muito em alguém, isso traz um problema muito sério, porque a indiferença, né, porque quando nós fazemos isso acaba motivando em nós uma decepção, e a decepção acaba trazendo um ódio, por consequência nós ficamos indiferentes às pessoas que estão à nossa volta. E a indiferença também, por conta, ela acaba trazendo o distanciamento de um para com o outro. É uma situação complexa. Dr. Jairo Vasconcelos, conosco no nosso debate 93 de hoje também, juiz de direito aposentado, tabelião, professor de direito civil da Escola da Magistratura aqui do Estado do Rio. Dr. Jairo, muito bom dia, seja bem-vindo de volta ao nosso debate 93. Estamos aqui, Dr. Jairo, entre a questão que envolve o ódio, a questão que envolve a indiferença e a luta que a nossa ouvinte narra, dizendo, embora saiba que não é certo, não consigo deixar de odiar uma pessoa. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, uma alegria retornar ao debate, rever a você, aos amigos da rádio. Bom dia a todos os ouvintes, aos amigos, irmãos debatedores. Eu venho para cá com a alma em festa, porque é um lugar em que eu me encontro com pessoas amigas e das quais eu levo sempre muita coisa boa para o meu dia e para a minha vida. Então é uma alegria estar com os irmãos e, sobretudo, ter esse contato, ainda que indireto, com cada um dos amados ouvintes. Sobre o tema de hoje, um bispo cristão do 2º século, Tertuliano, disse uma frase muito interessante que eu anotei para não esquecê-la. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. E é muito interessante como a Bíblia, palavra do nosso Deus, ela trata do assunto do perdão de uma forma insistente, mas é uma insistência que é consistente, porque ela dá uma orientação, dizendo o seguinte: olha, a solução é perdoar, para que você se livre daquele fardo. Então, eu compreendo que, do ponto de vista da psicologia, da medicina, há estudos tentando identificar por que uma pessoa reage de forma diferente de outra perante as diversas situações da vida. Umas são mais calmas e outras são muito mais agressivas. E a medicina não tem uma solução. Não tem uma solução, nem a psicologia. Há um poeta norte-americano, Emerson, que diz o seguinte: na verdade eu cheguei à conclusão que nós fervemos, né, o ser humano ferve em graus diferentes. E o ideal da vida qual é? Que você tente diminuir a tua fervura, que você se acalme diante das situações, porque elas são inevitáveis, e nomeadamente, se você é cristão, que tente seguir essa orientação única do nosso Deus, que diz o seguinte: perdoa, né? Não há pessoa que foi mais injustiçada na vida do que o nosso Jesus Cristo, né? Que se despojou da glória, esteve aqui, né? Mas no momento do seu flagelo na cruz, numa posição de absoluta desgraça, quais são as suas palavras finais? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então, JR, nós temos de caminhar. Eu sei que é difícil por conta, talvez, a medicina fala em causas eventualmente congênitas, mas nós temos de lutar contra essas tendências e saber que é uma luta diária, e saber que nós, talvez, aí, com isso, saber que uma situação é muito boa para o cristão, né? O diferencial do cristão
é saber que ele é perdoado, que diante das minhas faltas, que também são intensas, eu sou perdoado. E por isso na oração do Pai Nosso diz: Pai, perdoa as minhas faltas como eu perdoo. Essa nossa ouvinte, quando conta, diz: embora saiba que não é certo, não consigo deixar de odiar. Parece que ela luta para deixar de odiar. Não concordo com nada que ela faz, principalmente com as suas injustiças, e sem perceber o ódio se torna inevitável, diz a nossa ouvinte. Ou seja, paz faz parte dessa luta dela, essa característica que essa pessoa tem. Essa pessoa, segundo ela, é uma pessoa que tem práticas injustas, tem posturas injustas, e ela se torna uma pessoa que odeia a alguém porque este alguém tem práticas injustas. O que fazer quando a postura errada de uma pessoa faz com que a odiemos? Quero saber a sua opinião, ouvinte amado que participa com a gente no nosso debate 93 de hoje. O que fazer quando a postura errada de uma pessoa faz com que a odiemos? Já sentiu ódio de alguém? Já se sentiu assim, com aquele ódio, aquela amargura, com aquela tristeza de ter que encontrar alguém, ou mesmo um processo de indignação completo e absoluto? Quero ouvir sua opinião aqui no nosso debate 93 de hoje, na 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas e o debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é clara. Vem cá, você já chegou a odiar alguém porque essa pessoa cometeu aí alguma injustiça? 55% dos nossos ouvintes afirmam que já odiaram alguém, sim. Por causa de uma injustiça. Meu Deus do céu, quanta gente, hein? Muita gente. E a Copa? Você não fala sobre a Copa tem tempo. É, porque eu tô órfã da Copa. Acabou a Copa? Não, ainda não, mas esse negócio de não tá tendo mais quase jogo, né? A verdade é que essa semana eu vi cada jogaço. Você tá com a expectativa grande em relação a amanhã? Olha só, eu sou torcedor, eu espero que o Brasil ganhe, entendeu? Agora a expectativa grande. Se não acontecer, você vai ficar com ódio de alguém, não? Ódio não, talvez na hora, rapidamente. Indiferença? Vai ficar com indiferença? Indiferença, claro que não. Já tá com seu post no Face pronto? Do que? Da raiva? Pra zoar. Pra zoar? É, não, tem gente que armazena post. Já deixa os posts prontos em caso de vitória, não, vou botar isso, em caso de derrota, vou botar isso. Você já viu esses posts? Porque são prontos. Conforme vai acontecer. Mas eles contam o lance do que tá acontecendo porque no campo. estão prontos, é só escrever. Não, o post tá pronto, é só o texto. Vão deixando pronto. É impressionante. Impressionante a criatividade. Muito bem. Obrigado, Marcela Bastos. De domingo a sexta, às 11 da manhã, debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Muito bem, companheiros, recebemos aqui com muita alegria o pastor Rômulo Rodrigues, o pastor Roberto Almeida, nosso querido amigo Jairo Vasconcelos, aqui no nosso debate 93 de hoje. A pergunta que faz a nosso ouvinte, companheiros, é essa: o que fazer quando a postura errada de uma pessoa faz com que a odiemos? Que pensam os companheiros sobre este assunto e qual seria, na sua opinião, a postura? O que deve ser feito? O que vocês acham? Olha, eu acredito que alguns sentimentos que a gente tem, eles precisam estar subjugados às nossas decisões. Eu acho que pode até ser que haja aí um passo a passo nesse processo. Lógico que num primeiro instante abordar, tentar conversar, mostrar erros, tentar ponderar sobre as inconveniências daquele comportamento. Acho que essa seria uma atitude num primeiro momento. Mas não produzindo muita coisa, eu preciso decidir no meu coração. Eu preciso tomar essa decisão, esse sentimento de indignação, de ódio. Você estava falando aqui, será que a maior parte do povo aí da pesquisa pontuou que já teve esse sentimento? Eu estava pensando comigo, quem é que nunca teve? Por alguns segundos, por alguns minutos. Quem é que nunca sentiu ódio mesmo? Quem é que nunca foi invadido por isso, num primeiro momento, sem sequer poder se defender dele? Agora, eu acho que depois que você respira, conta até 5, aí você precisa se proteger, você precisa decidir. Isso não vai permanecer no
meu coração. Então, eu acredito que sentimentos passam por algumas decisões que dependem só do indivíduo, né? Eu entendo, JR, que você ter ódio de alguém é você carregar o outro em suas costas. Ou seja, quando nós entendemos que o outro é falho, quando nós entendemos que o outro ele não consegue responder aquilo que nós estamos esperando dele, cria um momento em nós, e nós temos que ter a consciência que o outro ele falhou, e por esse motivo nós não podemos carregar o outro. Porque quantas vezes as pessoas estão colocando a culpa no outro e vivem uma vida inteira jogando a culpa, criticando, trabalhando essa questão, e na verdade a sua vida passa e ela fica vivendo a vida do outro. Então, nessa questão que nós estamos discutindo aqui, quando você entra por odiar, quando você entra por querer estar sempre se lembrando do erro do outro, você sempre vai estar vivendo a vida do outro, ao invés de, na verdade, você viver a sua. Eu acho que é uma característica, vocês acham que é uma característica de determinados indivíduos que assimilam muito mais isso do que outros, ou seja, eles tomam essas coisas e assumem, colocam essas coisas sobre os ombros, nas costas, mais do que outros? Tem gente que tem mais facilidade ou, digamos, fragilidade para esse tipo de atitude do que outros? E eu acho que dentro da condição de se entender quem é Cristo na sua vida, há uma mudança de postura. Por conta do que diz a palavra de Deus, então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes. Postura de entender que o outro falha e eu também falho. Se eu falho, eu tenho que entender e tenho que liberar perdão para que eu não carregue o outro nas minhas costas. A questão, JR, é que o ódio, a raiva, a ira são emoções que mexem profundamente com as pessoas e mexem de forma variada. Então, eu compreendo o pastor Roberto quando diz que nós devemos reagir com uma atitude cristã. Mas eu creio que a irmã da carta, ela vive uma dificuldade de relacionamento provocada por essas injustiças ou por uma outra pessoa que a confronta, e que é aqueles que mexe com ela, mexe profundamente. A gente não diz na vida comum, determinado sujeito não bate no meu paladar. Quando eu encontro aquele sujeito, meu dia já azeda um pouquinho. No meu gospel, assim, meu anjo não combina com dele. O meu anjo não combina com ele. E tem outros que dizem que é o meu santo. Pior é o outro que diz: o meu Espírito Santo não combina com o Espírito Santo. Eu já ouvi essa frase várias vezes. Esse do Espírito Santo, esse aí é Jesus, Maria, José. Então. Mas eu diria o seguinte, e é uma questão relevante essa. Você veja o seguinte: o que é que a palavra de Deus diz assim, olha, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, Deus sabia que nós éramos essa constituição com essa tendência de odiar, de agredir e tal. E vivemos uma sociedade hoje, JR, profundamente hostil, em que a pessoa sai da sua casa, já o trânsito é hostil, as marcas da fraternidade, da generosidade, foram se perdendo na nossa sociedade. Hoje a gente tem visto que o trânsito mata não por atropelamento, mata porque um salta do seu automóvel e dá um tiro no outro. É uma coisa assim absurda. Hoje, a minha orientação em casa para os filhos e para mim próprio é no sentido do seguinte: aconteça o que acontecer, segue em frente, sorria, porque é tão perigoso hoje e tal. Então, e um ambiente familiar é um ambiente que muitas vezes é aberto a expressões de violência, não apenas física, a violência doméstica, física, mas também a violências verbais, que vão, de alguma forma, maltratando a pessoa e tal.
Mas a solução é essa do pastor, ou seja, não tem outro caminho, eu entendo. Ou seja, é você pedir a Deus e ao Espírito Santo, aí não é o Espírito Santo não bater, mas é pedir ao Espírito Santo que te dê força, que te sustente no sentido de ter uma atitude de tolerância, de paz, de pacificar em face da outra, de não apimentar a coisa jogando mais lenha na fogueira, mas de realmente, na verdade, esfriar a brasa, deixar a raiva passar, como dizia a minha avó. Doutor Jairo, na verdade, a luta contra os nossos sentimentos e contra a gente mesmo é uma luta diária, né? E que às vezes a gente põe a culpa no diabo, põe a culpa em todo mundo, mas na verdade a gente é derrotado muitas vezes por os nossos próprios sentimentos. Sentimentos esses que são alimentados, sentimentos esses que são reproduzidos em outros relacionamentos que nada tem a ver com a frustração que você teve lá atrás no relacionamento anterior, mas você já traz aquela carga de frustração sobre você e reproduz isso. Parece que há uma sensibilidade mais aguçada, mais em alta, em você achar que as pessoas fizeram com você o que alguém lá atrás fez e muitas vezes não foi nada disso. Então, isso vai se transformando numa cadeia, numa algema que o indivíduo tem em torno de si mesmo e dos seus próprios sentimentos. E pastor Rômulo, o senhor fere uma questão muito interessante. Eu percebo no meu trabalho, e convivo com muitas pessoas de um nível, de uma formação relativamente considerável, em que eu noto que tem muitos que são pessoas extremamente sensíveis demais. Elas são suscetíveis a tudo, são verdadeiros cristais ambulantes. Qualquer coisa que você fala, ela não interpreta com os olhos da bondade ou da tolerância, ela já interpreta como algo que está para afligi-la, que está para magoá-la, e ela já reage numa temperatura muito elevada. Então, como dois bicudos não se beijam, existe esse lado que é muito importante a gente observar, essa ideia também de que tem gente difícil mesmo, tem gente complicada, assim como tem gente sensível, tem gente que é agressiva, naturalmente agressiva. Existem palavras que são dadas assim numa conversa informal, você está falando sobre um assunto normal e a pessoa já dá um chute na canela. Tem pessoas que têm uma habilidade para isso, que é uma coisa impressionante. E ainda chama isso de sinceridade. Eu falo, pronto, falei, hashtag, pronto, falei, simples assim. Tem gente que traz uma palavra pesada sobre o outro e espera que o outro aguente. E outra coisa, não, eu sou assim mesmo. Então todo mundo tem que entender que a pessoa é assim. Isso também é um fator que estimula o ódio, a amargura, ressentimento, etc. Agora, quando você lembra que o histórico bíblico, ele passa pela questão do relacionamento, que Deus estabeleceu o relacionamento entre ele e os homens e o fez de forma tão clara, tão concreta, e você vai observando os personagens bíblicos e aquilo que aconteceu ali, a ação de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus se manifestando e o relacionamento acontecendo e sendo fortalecido na vida das pessoas que ali estavam, e você vê a importância que há para que todos nós possamos preservar o relacionamento. O relacionamento na igreja ele é muito importante, e há pessoas que brigam, não tratam, vivem como se nada tivesse acontecido, mas não convivem mais, apenas coabitam, né? Sob o mesmo templo ali, se podemos usar essa expressão, mas para trazer essa ideia de que pessoas que não resolvem seus assuntos. Essa nossa ouvinte aqui parece alguém que está com ódio, que está tentando resolver, mas ainda não resolveu. Junto com ela tem uma galera que pode não ter nem tentado, mas de fato ainda não resolveu. Não, e é interessante que até outro dia desse eu ouvi uma expressão assim: algumas pessoas acham que se ela mudar de emprego vai resolver, se ela mudar de casa vai resolver, eu vou mudar para um bairro tal, vou para uma outra residência, vai resolver o problema, se ela mudar de igreja vai resolver o problema. Na verdade o problema está nela, ela está carregando o problema, então para onde ela for,
o problema vai junto. Existem circunstâncias, irmãos, e nós somos aqui pastores, a nossa conversa, ela é pautada em princípios cristãos e bíblicos. Existem circunstâncias que a gente sabe que humanamente são difíceis de você tolerar, de você resolver, suportar, são difíceis. Nós não queremos ser simplórios aqui, né? De achar que em algumas coisas é muito fácil perdoar 70 vezes 7 vezes e tal. Quando Jesus falou isso para Pedro, Pedro achou que estivesse abafando quando disse que até 7 vezes eu perdoo. E Jesus, o princípio que Jesus quis passar para ele é o seguinte: está interessado no tema, no assunto? Então esqueça os números e perdoe quantas vezes forem necessárias. Agora, isso na prática é muito complicado, é muito difícil. Aí fora, as pessoas cuja vida não é pautada por valores cristãos não querem saber disso não. A sociedade não estimula você a perdoar. A sociedade estimula você a vingança. Eu já ouvi isso de maridos: olha, só vou conseguir perdoar minha esposa se eu um dia fizer o mesmo, dar o troco, trair também. Aí eu vou conseguir perdoar. Quer dizer, é mais ou menos isso que a sociedade impõe. Mas a gente que crê na Bíblia, cuja vida é pautada nos princípios bíblicos, a gente não pode esquecer que há um Deus, há a palavra, há um Espírito Santo que quebranta o coração da gente, né? Que faz com que a gente mortifique essa nossa tendência de vingança, de alimentar o ódio e permita que o Espírito Santo haja no coração da gente. Eu acho que é um caminho que aqueles que estão enfrentando grandes lutas em relação a ódio e a perdão precisa tomar. Peça ajuda a Deus, o Espírito Santo, por favor, trabalha na minha vida, porque eu não vou conseguir. Poderíamos até fazer o seguinte aqui, usando uma expressão própria do futebol, dizer o seguinte: minha irmã, não entra de sola, pendura tuas chuteiras. Do ponto de vista dessas animosidades, pendura a chuteira, ou então, tem uma outra expressão: tirar o time de campo. Tira o teu time de campo. É verdade. Sai de campo, sai de fininho, como Jesus fazia. No que depender de vós, tem de paz com todos. Então, tira teu time de campo. Se precisar levar desaforo para casa, né, doutor, muitas vezes, que leve. Leva o desaforo. Em nome da paz, em nome de prevalecer os valores cristãos e um bom testemunho, cristão de vez em quando leva desaforo para casa, sim, meu Deus. Você sabe que, fazendo uma pesquisa na história dos homicídios, Jota, o homicídio, às vezes, ele começa, e até a lei qualifica como homicídio duplamente ou triplamente qualificado por motivo torpe, à toa, bobagem. Começa na troca de palavras. As palavras vão aumentando de tom, até que um pega um porrete, bate na cabeça do outro, o outro tem uma arma, dá um tiro. Ou seja, bobagem. Então, aproveitando o momento de Copa do Mundo, a alegria da Copa, tire o seu time de campo. Essa expressão que envolve o aumento de tom, a conversa vai esquentando, a agressividade vai aumentando. Quando se percebe isso, pelo amor de Deus, é hora de tirar o time de campo. Muita gente continua porque não quer perder a briga. Perde a briga. E ali, naquele instante, depois ela volta e quer vencer a discussão. E depois ela volta e quer, não, essa vez é minha. E exatamente em razão disso, de uma perda, de uma discussão como essa, aparece uma morte. O cara pega uma faca, enfim, gera um clima muito pior, que poderia ter sido controlado, com a graça e a bênção de Deus. É por isso que eu penso o seguinte: cada um tem que entender que são pessoas, são dois seres humanos. Então, nesse momento que o JR coloca, ninguém ganha, todos perdem. E lembrando em consideração que quando eu falo e o outro não aguenta, eu tenho que entender a fragilidade do outro também. O problema é que às vezes nós só queremos falar e achamos que, igual foi colocado aqui, que eu falo porque eu sou assim, a minha postura é essa. Não, existe um outro que recebe, né? Esse outro recebe, eu tenho que entender que da forma como o outro recebe. O problema é que às vezes nós não pensamos no outro, e isso traz uma grande dificuldade tanto na sociedade, quanto na igreja, quanto nas
nossas famílias, quanto no nosso relacionamento quanto amigos e quanto irmãos, porque não entendemos. E a Bíblia nos fala, né, que Jesus nos amou de tal maneira. Então, por que nós não podemos também tentar reproduzir isso? Por conta de que somos discípulos, então devemos fazer esse momento. Olha, já está conosco aqui a nossa menina da mesa de hoje, a missionária Roberta Félix, da Assembleia de Deus de Campo Grande. Muito bom dia, seja bem-vinda. Pergunto a você, querida missionária, uma colocação de uma de nossas ouvintes do lote 15, ela diz: eu sou cristã, eu sirvo ao Deus vivo, sabe, mas a minha irmã, ela serve a um outro Deus e ela me odeia. Quanto mais eu sou feliz, mais ela tem raiva. O único problema que eu tinha, ouvinte, hein? O único problema que eu tinha era não ser casada, mas graças a Deus eu me casei e sou feliz. Quando estava para me casar, ela ainda se fez de minha amiga, mas quando deu tudo certo, o ódio dela voltou. Eu não revido, só perdoo, diz a nossa ouvinte, perdoo, ela não revida. Ela conta isso aqui, a irmã dela, dentro de casa essas coisas acontecem. Como é que lida com esse assunto, hein, missionária? Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, ouvintes. Quero me desculpar pelo trânsito, mas enfim. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, verso 12, que o ódio excita contendas e o amor cobre. E o que me chama a atenção é que o sábio Salomão escreveu todas as transgressões. E nós temos um costume de mencionar o amor para aquilo que nós achamos que ele deve ser direcionado, mas a Bíblia nos propõe um amor que cubra todas as transgressões. É minha irmã, é minha prima, é meu pai, é minha mãe, mas o importante é que o meu amor o constranja. Se ela perdoa, muito bem, mas esse perdão não pode ser uma atitude passiva. Ela precisa demonstrar esse amor, porque o amor constrange. Aqui outro ouvinte dizendo, por exemplo, olha, companheiro, sempre trabalhei muito, sou firme na igreja e busco muito a Deus, e por isso sou próspera e consigo construir as coisas que eu quero. A minha irmã, ela não para em nenhuma igreja, nenhuma presta, e ela vive falando mal das igrejas para minha mãe que não é cristã. Tenho certeza que ela me odeia. Sempre que eu passo, ela me dá as costas, não fala comigo, nem responde a paz do Senhor. Não tenho ódio dela não, sabe? Como o pastor aí disse, eu às vezes sinto aquele ódio de 1 segundo, depois passa, mas não dou mais a paz do Senhor. Cansei. Mais de 1 ano sem resposta, diz a nossa ouvinte. Não se deixe vencer do mal. Acho que ela tá meio brava, não tá não, gente? A gente não pode esquecer que a Bíblia diz assim: o que depender de você, tem de paz com todos os homens. Só que em alguns momentos essa paz não depende só de mim, né? Porque isso é uma via de mão dupla. Eu posso estar aberto a isso, mas o outro não. Eu posso estar aberto ao perdão, mas o outro não. Eu posso estar aberto à reconciliação, mas o outro não. Então, tem uma hora que essa questão do conflito passa muito mais pelo indivíduo do que pelo grupo, pelo coletivo. Então eu preciso me certificar. Me liberei do ódio, perdoei, estou aberto a considerar o indivíduo, aquela pessoa. Se eu posso responder positivamente a essas questões, eu entendo que biblicamente, diante de Deus, eu estou limpo, eu estou puro, eu estou livre, eu posso viver minha vida, vou dormir em paz, esse sentimento não vai me escravizar. Agora, daí exigir que o outro haja da mesma forma é demais pra gente, né? Agora, só uma dúvida sobre esse assunto é o seguinte: quando a Bíblia diz no que depender de vós, pode para alguns dar a impressão do seguinte: a pessoa não quis, então a pessoa não quis, mas eu já fiz tudo que depende de mim. O que é que depende de mim? Qual é o caminho para que eu possa chegar e dizer assim, ó, no que dependeu de mim eu fiz a minha parte, tá certo? Ou seja, não é passivo. A pessoa não quer falar comigo, o azar dela, tá certo? Não. O que vocês entendem como fundamento bíblico aí pra gente dizer o seguinte: quais são os passos até que eu possa dizer o seguinte, no que dependeu de mim, olha, eu fiz tudo que dependeu de mim, estou em paz, mas a pessoa não está. Nosso relacionamento não está em paz, mas eu estou em paz. Eu entendo, acredito que os pastores podem agregar outras citações, mas eu entendo quando Jesus diz que quando você tiver problema com o irmão, vai até ele,
se for possível, e se não resolver indo a ele só, chame mais alguém e vá junto. Então eu acho que o limite do que depender de mim é procurar essa conversa quando eu já não tenho mais a resposta dessa paz do Senhor, como essa ouvinte acabou de dizer, quando a pessoa vira as costas, já que eu sozinho não consegui, quem sabe um líder, quem sabe um amigo em comum pode ser o pacificador. O que depender de mim é tentar tudo para que essa relação seja recuperada. Eu acho que tudo começa, dentro desse contexto, com a oração. Porque Isso. Quando nós oramos, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, nos esclarece, até nos dando as estratégias para que a gente possa chegar e tentar. Eu entendo que não há distúrbio que não possa ser resolvido, não há problema que não possa ser sanado. Então, eu acho que a partir do momento que nós venhamos a orar, o Senhor vai dar os esclarecimentos, que diz a palavra, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, e com certeza Deus fará a diferença nesse momento. Eu queria só colocar uma observação, JR, que o Salmo de número 57, quando Davi compõe aquele hino Não Destrua, quando ele está fugindo de Saul, ele diz assim: firme está o meu coração, firme está o meu coração. Ele está dizendo, eu tenho certeza que eu não fiz nada para merecer essa perseguição de Saul. Então o que me cabe é fugir. Eu já tentei conversar, eu já tentei me reaproximar, porém Saul de tempo em tempo cria investidas contra mim. Quando Davi fala esse salmo, eu entendo que algumas coisas também a gente não vai matar, mas a gente inevitavelmente vai deixar morrer. Foi a atitude de Saul com Davi. Ele não matou, mas ele deixou morrer. Aprove a Deus que tirasse Saul do caminho de Davi. Eu não digo que Deus vai ferir de morte aquele que nos agridem, mas eu falo no aspecto do relacionamento. O relacionamento de Davi e Saul foi morrendo lentamente, sem que Davi tomasse nenhuma atitude para isso. Nesse caso, Saul, Davi, a gente tem todo o contexto aí, pelo menos parte dele, até os aspectos espirituais, vontade de Deus, manifestação de Deus. Aplicando isso a gente hoje, muita gente deixa o relacionamento morrer por falta de investimento. Até que o outro tenha feito alguma coisa terrível, é fato, é fato, mas deixar de investir, essa é a minha dúvida, entendeu? Não, quer dizer, esse é o ponto. No que depender de mim, pois é, esse é o ponto. No que depende de mim, eu já fiz tudo mesmo. Olha só, entendeu? Assim, é mesmo. A gente sabe que, perdão, doutor, cada caso é um caso, né? A gente está avaliando de uma forma ampla, genérica, mas as situações passam por inúmeras nuances aí, e que cada uma delas vai ser marcada de uma forma. Agora, eu acho que existem princípios que podem nortear um caminho para a gente resolver essas questões, e esses princípios, eles podem ser aplicados em praticamente todas as situações. Por exemplo, princípios bíblicos, obviamente. No que depender de mim, houve quebrantamento no meu coração na hora de ter a iniciativa de tratar a questão, eu o fiz com o coração quebrantado. Segundo, eu o fiz com o coração aberto para entender a outra pessoa. Alguém disse que a melhor forma de você perdoar, muitas vezes, ainda que não justifique, é tentar entender a atitude de alguém, o que está por trás da atitude de uma pessoa. A gente precisa observar que às vezes algumas atitudes não tem nada a ver com o indivíduo. Você percebe o indivíduo falando coisas, fazendo coisas, e que você conhece o cara, você diz assim, mas esse não é o comportamento dele, essa não é a postura normal dele. Deve estar acontecendo algum problema. Ele deve estar fazendo isso porque tem algum contexto por trás. Quer dizer, no que depender de mim, eu olhei para a pessoa que está cometendo algo que está me gerando desconforto com esses olhos, no que depender de mim, eu orei a Deus para dizer, Senhor, ela está fazendo isso, mas eu em outro tempo eu fiz coisa pior. No que depender de mim, eu me enxergo como alguém que já fez coisas piores do que essas pessoas. Então, princípios, eu quero pontuar essa expressão. Existem princípios que podem ser aplicados nas mais diversas circunstâncias de conflitos de relacionamento. O Evangelho de Mateus diz que se os teus olhos forem bons, tudo em tua volta será luminoso.
eu penso que nós temos de ter a compreensão de que a graça de Deus nos salva, mas ela não retira a nossa humanidade, nós continuamos seres humanos, naturais, aqui e agora. Quando a Bíblia diz, olha, no que depender de ti, é uma convocação individual, personalíssima, porque a norma jurídica, por exemplo, o que é que a norma jurídica estabelece? A lei estabelece um limite no comportamento humano. O meu direito, ou seja, o meu direito, a minha liberdade de agir termina onde começa o direito e a liberdade do outro. Então ali eu tenho o limite. E vem Paulo e diz assim, olha, o cumprimento da lei é o amor. Porque no fundo é o amor que vai nos movimentar para termos as melhores atitudes. Hein, pastor? Deixa eu lhe interromper só por um momento. E eu vendo um significado da palavra amor, amor é agir em favor do outro. Romanos 5:8 diz que isso ele prova o seu amor para conosco, que morreu por nós sendo ainda pecadores. Então esse que está tendo atitudes odiosas e injustas, ele é o pecador que precisa que o meu amor me mova a ter atitude em favor dele, mesmo que no momento ele haja de forma que humanamente eu acho que ele não mereça. Mas o amor é justamente o que o senhor falou. É esse limite que me faz frear e pensar, já não é mais o que eu sinto, é o que ele precisa. Ele está precisando de ajuda. Veja que Jesus diz assim, se te pedirem a túnica, dá a capa. Caminha a segunda milha. É tu que vais caminhar a segunda milha. Não é o Espírito Santo. Não é tu. Então é você que tem de fazer. Portanto, é realmente, como diz o pastor, eu acho que Roberto, é uma atitude que você tem de ter. É como escovar os dentes. É como pela manhã saber que você tem compromissos e ainda que você esteja cansado, você tem de levantar, vestir-se e atender o teu compromisso. Enfim, é uma atitude. Não se trata de gostar ou não gostar, porque muitas vezes eu ouço os irmãos na igreja e eles dizem, e na minha vida secular, e eles querem subjetivar o amor, né? Esse cara é muito legal, maravilhoso, mas este outro não. Mas o amor, o respeito pelas pessoas, perdoar, não tem a ver com esse gostar subjetivo, tem a ver com atitude. Ou seja, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ponto. E uma das facetas de mandamento, né? Cumprir mandamento. E uma das facetas dessa forma de amor que Jesus propôs é justamente amar os que aborrecem. Em Colossenses 3:3 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, se eu tenho, falando uma questão, numa postura cristã, sou cristão, entendo aquilo, o sacrifício de Cristo na minha vida, é o que nós colocamos. Eu tenho que entender, se conheço a Bíblia, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu tenho que entender que eu preciso ir até ele, embora seja difícil, porque Jesus, quando veio a nós, ele disse que nada seria fácil, mas também nada seria impossível. Então, se alguém me feriu, por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja, ou até mesmo por mais esse ódio que possa estar brotando, surgindo, eu tenho que entender que em mim habita o Espírito Santo de Deus, e o Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que eu parto para pedir o socorro a Ele, Ele vai me dar esse socorro e vai fazer com que eu, a cada dia que passe, a cada momento, a cada postura, a cada situação, eu cresça em mim a vontade de ir até Ele e dizer: meu irmão, me perdoa. Agora, se ele... Agora, JR, uma coisa... Na minha vida como magistrado, professor, tabelião, enfim, nas diferentes funções que eu ocupo, e como pai de família, esposo, é comum tantas vezes eu me surpreender, né, com raiva, emocionado com determinadas situações adversas, mas um limite que eu me estabeleço e que me ajuda muito, eu não sei se isso poderia ajudar a irmã que vive essa dificuldade, é uma passagem na Bíblia que está numa das cartas de São Paulo, que diz o seguinte:
a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as potestades. Todas as vezes que eu fazia determinadas audiências, que o clima esquentava, ou em sala de aula, quando muitas vezes você tem de lidar com alguns estudantes, e eu sou professor universitário, portanto eu dou aula em cursos de graduação ou mestrado e tal, e tem alunos que têm comportamentos às vezes difíceis, hostis. A palavra que sempre me veio e que sempre me ajudou muito, espero que possa ajudar a irmã, é que a nossa luta não é contra sangue e carne. Então eu olhava para aquele irmão, para aquele aluno, aquela pessoa, e dizia o seguinte: não é ele que está me atingindo, é alguém que está por trás dele, que é o capeta que está movimentando ele. Então eu vou pedir que Deus me sustente e que o repreenda o que está perturbando a vida desse irmão. E eu quero testemunhar aqui a irmã que isso sempre me trouxe muita calma, e eu conseguia caminhar, e normalmente aquele ambiente de hostilidade normalmente se transformava em paz. Observamos que há de fato uma luta muito grande. Há uma luta muito grande. Existem pessoas que são difíceis, existem pessoas que são complexas, existem pessoas que são grosseiras, existem pessoas bastante tensas e que geram um ambiente muito difícil e muito hostil. A natureza humana, ela imprime em nós um desejo de uma vingança. Darei o troco, darei a ela ou a ele o que ela ou ele merece. E há pessoas que fazem disso uma bandeira para a sua vida. Essa é a natureza humana. O sobrenatural, que é a entração do Espírito Santo de Deus, que é o nosso aliado, ele nos dá forças para controlar-nos, para amarmos a pessoa, para vencermos este episódio, para perdoarmos tudo isso. Embora tudo isso pareça difícil, é algo proposto pela palavra do Senhor e não há nada que Deus não possa realizar nas nossas vidas. Então, se eventualmente você está acompanhando a gente hoje, passa por algo como essa nossa ouvinte aqui, já tendo ouvido tantas palavras encorajadoras e com fundamentação bíblica e também com base na experiência de cada um, observe, é possível, pela graça maravilhosa do nosso Deus e Pai, vencer essa etapa e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pesquisa 93. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles já chegaram a odiar alguém por essa pessoa e ter cometido alguma injustiça. Nós começamos com a maioria, 55% deles confessando que sim, e agora diminuiu a maioria, 60% deles, diminuiu pouca coisa, mas a maioria, 60% deles dizendo que não. Muito obrigado, Marcela, aos nossos queridos ouvintes. E hoje no Gol é Copa, nós vamos orar por quem, Marcela? Conte aí para os nossos ouvintes. Vamos orar pela França e pela Alemanha. França e Alemanha. Coração é gol. Me ocorreu aqui uma dúvida. Nós temos orado pelos países, eles têm ganhado ou têm perdido? Eu tô com a sensação. Não sei, eu vou começar a rever. Dá uma olhadinha na nossa lista lá pela ordem. Se bem que nós vamos orar pelos dois, né? Nós vamos orar pelos dois. Não, aí vai perder. Hoje, não, amanhã, mas pode continuar, entendeu? Mais adiante. Temos até uma música em francês que você vai traduzir simultaneamente aqui para os nossos ouvintes. Sim. Vamos ouvir aqui, porque todo dia que a gente ora por um país, a gente toca um pedacinho de uma música do país. Olha aí, em francês agora. Escutem, ouvintes, ó. Oui, je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui, je suis délivrée. Marcela, me asseguraram que é evangélico. Eu posso ficar tranquilo, né? Bom, também me asseguraram. Liberê! Estamos nessa. Fala aí em francês aí.
Não, você teve aula de francês com a sua avó. Não vem com isso, não nega a avó, não. Me ouvindo, meu Deus, me perdoa. Nega a sua avó, Minha avó é não. professora de francês. Fala fluentemente, Fala impressionante. muito bem, por sinal. Ó, Ruth, um beijo. Beijo pra vó. ela, muito obrigado. Desculpa, Tá aí, ó, não em sabia francês. em francês aqui, ó. Nós vamos orar já, minha gente, pela Alemanha e França. Hoje aqui no nosso debate 93. Olha aí, liberei, ó. Ó. Plus de condamnation, je suis libérée, rachetée en son nom. Ver a justiça sendo justa é gol. Olha aí, minha gente, vamos aqui ao gol contra de hoje. Todo brasileiro tem direito ao acesso à justiça, é o que todo mundo diz, é o que a Constituição prevê, mesmo quando não pode pagar um advogado, segundo a nossa Constituição. No entanto, isso não está acontecendo em muitos cantos desse país e aqui a nota fala sobre o sistema prisional de Minas. Ao todo, são 56 mil presos para pouco mais de 20 mil vagas nas unidades prisionais do estado. Muitos deles ainda nem tiveram os processos julgados, ou seja, ocupam as celas mesmo sem a certeza de serem culpados, contribuindo para outro problema, a superlotação dos presídios. Parte desse problema se dá pela falta de defensores públicos no estado, que são os profissionais responsáveis por atender os presos que não têm condições de arcar financeiramente com os custeios do processo. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, cerca de 80% dos brasileiros formam potencialmente o público que necessita da defensoria pública. Só que das 296 comarcas mineiras, apenas 103 são cobertas por esse serviço. De acordo com o defensor público e assessor institucional da Defensoria Pública de Minas Gerais, Nicolas Stefani Macedo, a quantidade de servidores ainda é insuficiente para atender essa demanda. Companheiros, essa parece ser uma realidade de várias cidades, de vários estados do país e muita gente fica à deriva, à mercê de alguém que possa ajudá-lo de alguma forma. E quando isso não acontece dessa forma, que é a maneira institucionalizada aqui, as pessoas ficam sem quem. Por isso tanta gente aí até tem processos julgados à revelia. É isso, doutor Jair? E aí, companheiros? O sistema prisional carcerário brasileiro é uma calamidade. Ele é um flagelo e nós temos assistido e visto na televisão, em matérias jornalísticas, o quanto o sistema é injusto e cruel, porque hoje nós temos situações em que pessoas são assassinadas dentro dos presídios, como ocorreu recentemente no Maranhão, e agora, na última semana, já mais pessoas apareceram presas, ou seja, elas estão sendo custodiadas. Nós já tivemos casos de morte como do Carandiru, lá em São Paulo, etc. O que a sociedade brasileira precisa ter como um dado de realidade? Primeiro, há um sentimento no brasileiro de punir os criminosos. Esse sentimento de punir os criminosos faz com que hoje esse sistema carcerário nosso tenha uma população que é quase da metade de pessoas que não foram condenadas por sentenças definitivas, ou seja, as condenações, eles são presos, que a gente chama provisórios, ou cautelarmente estão presos. Portanto, são 40, último dado estatístico, 48% da população carcerária não tem sentença penal transitada em julgado. Segundo lugar, nós não conseguimos, porque os diferentes governos não têm criado presídios capazes de permitir que se segregue o preso mais perigoso do preso menos perigoso. Então fica todo mundo no mesmo ambiente, no mesmo espaço. E aí vem as dificuldades de progressão de regimes e tal, né? É apavorante você saber que, por exemplo, quando houve aquela morte de presos do Carandiru em São Paulo, ali tinham pessoas que estavam cumprindo pena por dever alimentos aos filhos. Então, devedor de alimentos que não tinha nada a ver de estar no sistema.
Em Bangu, aqui no Rio de Janeiro, nós temos presos provisórios de diferentes matrizes. Por exemplo, aqueles 2 rapazes que estão presos cautelarmente porque atiraram um rojão numa das manifestações, eles estão, salvo engano, se não houve transferência, estão em Bangu. Ou seja, eles continuam lá e não há sentença, e assim como eles são centenas. É um problema do Poder Judiciário? É um problema do Poder Judiciário, porque cabe ao Poder Judiciário julgar as pessoas que são denunciadas pelos mais diferentes crimes ou delitos. Agora, no caso aqui específico do gol contra, é uma realidade das mais perversas também no país, a falta de uma defensoria pública instituída com número de defensores suficientes para atender a demanda das pessoas carentes ou pobres que necessitam de justiça. O que é que o Estado brasileiro fez nesses anos todos? Ele tem o Ministério Público, ou seja, aquele que denuncia, que é mais ou menos bem estruturado porque é tradicional, mas as defensorias públicas só foram criadas como instituições públicas e como política de Estado a partir da Constituição de 88. Conclusão: a maioria dos estados brasileiros tem defensorias públicas deficitárias. Ressalve-se que no Rio de Janeiro nós temos uma defensoria pública que é deficitária, mas é tido por muitos como o melhor estado da federação. São Paulo só criou sua defensoria pública após a Constituição de 88. Pasmem todos por essa notícia. Essas palavras que nós acabamos de ouvir com o queridíssimo Jairo nos preparam para o golaço de hoje. Golaço! Dr. Jairo Vasconcelos Rodrigues Carmo nasceu há alguns anos, não tem muitos anos assim, em Monte Alegre, no Paraná. Estudou no Pará, se preparou e tem sido um instrumento usado por Deus para abençoar a vida de muita gente através do seu trabalho na área da justiça. Durante essa semana inteira nós estamos falando sobre justiça e hoje nós temos a alegria de ter um gol a favor, o que a gente chama de um golaço, e a alegria de termos aqui à mesa o artilheiro, que é o nosso querido Jairo, que recebe hoje aqui uma justa homenagem das mãos da nossa querida Andréia Maia, que faz desse instante aqui uso da palavra para ressaltar a importância da justiça como um princípio que iguala a todos os cidadãos, mostrando que não há diferença, que todos são tratados da mesma forma, e faz com que a justiça seja uma bandeira, e que ficou bastante claro, né, Andréia, nessa dissertação, nessa exposição sobre esse ponto de vista tão importante pra gente, que é a questão da justiça. Bom dia a todos, bom dia a todos na mesa, aos nossos ouvintes. Esse tema, né, JR, assim como os outros temas todos, a gente deixou pro finalzinho, né? Semana que vem a gente acaba essa campanha. O tema justiça. Uma sociedade sem justiça é uma sociedade injusta, né? Aonde a gente vê as mazelas das pessoas que passam por isso, a gente tá com sede de justiça, com fome de justiça, e a gente agradece pela sua contribuição à nossa sociedade brasileira, e que o senhor sirva de exemplo para que as outras pessoas, que a gente sabe que existe tanta corrupção, tanta coisa errada, né, nessa área também, que as coisas, a gente ora para que o Brasil melhore, né, para que o povo tenha mais justiça, para que a gente confie nessa instituição, tá? Muito obrigada pela sua presença, e essa é a nossa homenagem, a homenagem da 93 FM para você, Dr. Jairo, tá bom? Muito obrigado. Eu aqui gostaria realmente de agradecer a lembrança, dizer que é um privilégio, mas eu não me sinto merecedor. Eu acho que eu sempre me sinto devedor, né? Achando que eu deveria fazer muito mais, no sentido de que nós conseguíssemos no Brasil, para usar uma expressão que se tornou muito comum, um padrão FIFA de justiça. Mas fico grato pela lembrança e prometo ao povo de Deus, naquilo que depender de mim, sempre lutar de forma mais dedicada e aplicada para que nós possamos de fato
responder com ações positivas à fome e sede de justiça do nosso povo. Nós somos profundamente carentes. Agradeço a direção da rádio, na pessoa do seu diretor, presidente, fundador, o deputado Harold, né, sua família, sua esposa, enfim, todos aqueles que integram a administração da rádio. Eu estou absolutamente convencido que a Rádio 93, ela preenche um espaço muito importante no sentido de levar o esclarecimento, a instrução da palavra de Deus. E muitas vezes eu digo que há pessoas que realizam o ideal de justiça sem integrarem as estruturas judiciais, quando elas retiram das ruas os marginalizados, os drogados, os alcoólatras. Esse trabalho missionário, ele é um trabalho fundamental, e que toda a sociedade brasileira possa estar integrada, saber que bem-aventurado, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, e que nós possamos todos levar o lenitivo, a alegria de fazer com que a nossa justiça pessoal, nosso sentimento de justiça possa exceder sempre aquilo que a justiça dos homens estabelece. Muito obrigado, Marcela, direção da rádio, JR. Andréia, muito obrigado. Que Deus abençoe e faça a rádio aqui uma rádio permanentemente abençoada para a salvação das pessoas. Então, o senhor falou que não se sente honrado, mas a gente entende que por mais que a gente faça a diferença, que o senhor faz a diferença, a gente não é capaz de uma pessoa sozinha mudar a sociedade, mas a gente quer enaltecer e a gente homenageia uma pessoa, porque a gente, é claro que existem outras pessoas que fazem a diferença também, mas incentivando para que cada um de nós, dentro da nossa possibilidade, se cada um, a responsabilidade não está na mão de uma pessoa, na sua mão, na minha mão, mas está na mão de todos nós. Então, se cada um de nós desempenhar melhor o nosso papel, a gente com certeza vai ter uma sociedade mais justa e melhor. E esse é o ponto que a gente quer chegar. Muito que haja justiça, né, JR? Palavra boa dos dois lados, palavra que abençoa, momento especial, gratidão a Deus, reconhecimento, que o nome do Senhor seja cada vez mais louvado e glorificado, e que seus servos continuem a realizar a sua obra de forma valente, guerreira, para que haja sempre justiça, minha gente. Combater a violência é gol. Ver a justiça sendo justa é gol. E nesse ano vou estar com você. Eu amo a 93. A JR, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes: olha, estou afastado da igreja e a culpa é da minha mulher. A JR, ela é reclamona, ela é briguenta e nada nunca está bom. Eu morro de vergonha. Eu não gosto da companhia dela não, sabia? Apesar de ser evangélica, ela se irrita por qualquer coisa e começa a falar palavras terríveis. Sei que preciso lutar, mas como viver ao lado de uma mulher assim, hein? Quando convivemos com pessoas que têm ataques de fúria e ira, como agir? O que o homem deve fazer? Quando a sabedoria da mulher passa longe, quando a sabedoria passa longe da sua esposa, ela é tão grossa que eu não suporto ficar ao lado dela, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros. Pastor Rômulo, muito obrigado, um forte abraço. Meu querido, eu que agradeço os irmãos, agradeço a produção pelo convite sempre. Eu quero mandar um beijo grande por uma família. Eu quase nunca mando beijo não, mas hoje eu vou mandar. Uma família muito querida, a irmã Nair. Tem 85 anos, ela é tua fã, JR. Ela vive me pedindo, manda um beijo pro JR que eu mandei. Então tá Deus dado abençoe. Aqui o recado e eu quero mandar um beijo pra você, Nair, pra Ana e pro Rogério, que é o casal, e pras filhas Amanda, Clarissa, Brena e Bruna. Esse povo todo é uma família só, muito querida. Fica aqui o meu carinho, um beijo grande pra vocês e a todos, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, missionária Roberta Félix, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, obrigado aos amigos. Eu quero mandar um abraço especial para minha família,
pro meu filho caçula que me acompanha hoje aqui pela primeira vez, Gustavo. Os outros estão na escola. Não é fácil, né? Sendo mãe de 3, cuidando do esposo, do ministério, mas eu consegui chegar aqui, graças a Deus. Quero mandar um abraço à minha igreja, ao meu pastor dirigente Ariosto, missionária Sônia, os meus pastores presidentes da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, e um abraço especial ao Ministério Manassés, lá do Rio da Prata, pastor Ivone, e aos nossos amigos e companheiros de ministério do Face. Um grande abraço, obrigado JR, Marcela. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Pastor Roberto Almeida, Deus abençoe, querido. Obrigado, JR, obrigado, Marcelo. Eu queria mandar um abraço e um beijo carinhoso para minha amada esposa Kézia, que está orando. Agradecer pelo meu filho Breno, que me acompanha, meu filho Guilherme, mandar um beijão para ele. E dizer que a minha igreja está orando por mim, a Igreja Batista Centenária em Pilar. Um abraço às igrejas que compõem a Associação Norte Caxiense, e em especial o pastor Júlio, que me pediu para mandar um abraço para ele. Pastor Júlio. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. bem. Querido Jairo Vasconcelos, muito obrigado. Quero agradecer também aqui a obra Balaio de Dois, por trás das vivências de um casal incomum e quase perfeito. Estou recebendo e agradecendo. Obrigado, querido Jairo. JR, prazer voltar à rádio e agradecer mais uma vez a homenagem que recebi, que eu possa ser merecedor dela. E hoje eu queria mandar um abraço fraterno ao pastor Marcelino César, da Igreja Assembleia de Deus, em Duque de Caxias, cujo pai faleceu hoje. E eu sei que ele deve estar vivendo esse momento de luto, que o Espírito possa dar a ele todos os suportes e que ele possa passar por esse momento nos braços do nosso Senhor Jesus. Com isso, JR, eu agradeço mais uma vez. Obrigado, que a gente possa se rever muitas vezes com a graça de Deus. Obrigado, meu querido. Nós vamos orar juntos nessa hora. O pastor Rômulo vai orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, queridos irmãos. Vamos orar pelo consolo aos corações enlutados e a cura dos enfermos, como temos feito diariamente, buscando essa bênção do Senhor. Hoje vamos orar aqui especialmente pela Alemanha, um país que tem fundamentos cristãos, especialmente protestantes, de longos anos, mas que infelizmente muitos têm se afastado das suas raízes. A França, da mesma forma, a França vive uma presença muito grande do islamismo, e você deve estar acompanhando isso aí. E nós todos precisamos orar para que Jesus Cristo seja glorificado por franceses e alemães, lá e no mundo todo, em nome do Senhor Jesus. Jesus querido, nós queremos te agradecer por essa manhã tão preciosa, por esse assunto debatido que certamente foi elucidador, abençoador para tantas pessoas. Oramos pelos enfermos, oramos pelo nosso irmão que perdeu um ente querido, que está enfrentando um tempo de luto, de dificuldade. Oramos ainda, Senhor, por esses dois países mencionados aqui, França e Alemanha, e em especial pedir, Jesus, que os princípios da tua palavra, que os princípios cristãos possam retornar a esses países e que haja uma restauração no meio daquele povo, que eles possam conhecer a ti, conhecer a tua graça. Ó Deus, aqui fica a nossa súplica pelos franceses e pelos alemães. Obrigado por esta manhã tão preciosa. Fica conosco, meu Deus, no precioso nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Você acabou de ouvir Debate 93.